Olá, pessoal. É um prazer estar mais uma vez com vocês e num dia tão especial. Eu creio que hoje é um dia especial para todo mundo, né? Dia das crianças. Nossa, quem não lembra com saudade de alguma fase da infância, né? Daquela fase que a gente não tem preocupação, não tem problema, que a preocupação maior é o que a gente vai brincar no dia seguinte, né? Mas, apesar de ser uma fase boa, tem muita gente que tem muita memória, muita lembrança ruim dessa fase. E é uma fase fundamental na vida de todo mundo, porque é a fase que vai te preparar para o resto da sua vida. Hoje é um programa realmente especial. A palavra fala que o Senhor queria que as crianças fossem até Ele, que deixassem que as crianças chegassem até Ele. E muitas vezes nós, pais, nós responsáveis, somos um impeditivo na vida dos nossos filhos ou na vida daqueles que nós somos responsáveis por criar. Porque a gente não permite, por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de tempo, ou por não ver a vida passar, que os nossos pequeninos se acheguem a Deus da maneira que eles precisam chegar. Eu tenho duas filhas pequenas, a Valentina, que hoje está fazendo 9 anos, e a Dominique, de 6. E eu sei o quanto é difícil fazer com que elas tenham uma intimidade com Deus, que elas conheçam a Deus, que elas tenham um relacionamento com Deus. E aí eu sei que, assim como eu, a grande maioria dos pais ora pelo futuro dos seus filhos, ora pedindo que o Senhor levante pessoas, que o Senhor faça alguma coisa que possa realmente fazer a diferença na vida deles. E aí é com muito, muito, muito prazer, muita alegria e uma honra mesmo que eu estou aqui para fazer a entrevista de hoje, porque é uma entrevista que eu já conheço esse trabalho há mais tempo, tive a honra de conhecer há mais tempo através de uma amiga em comum que a gente tem, a Shirley, e eu vi a importância do trabalho que essa mulher faz, a importância que ela tem, como ela é um vaso usado por Deus para evangelizar centenas de pessoas aqui em Sete Lagoas. Hoje a gente vai entrevistar a Maria Helena. Oi, Maria Helena. É um prazer receber você aqui no programa. É uma honra, na verdade, é mais do que um prazer. A primeira vez que eu te vi foi numa fase, quando eu te conheci, foi uma fase muito complicada da minha vida. E eu olhava você com aquele gás, aquela empolgação, e eu falava, meu Deus, como que eu faço para ter isso também? E eu comecei a orar. E através do pouco contato que a gente teve, eu consegui mudar coisas significativas na minha vida. Então é uma honra mesmo te receber aqui. Seja muito bem-vinda e que Deus possa te usar aqui hoje de forma poderosa. Obrigada, Carol. É um presente de Deus também, porque eu sei que a Bíblia fala que tudo coopera, né, para o bem daqueles que amam e servem o Senhor. E esse versículo tem me seguido há anos e eu creio que é um presente de Deus também poder estar aqui com você, viu? Amém. Obrigada. A Maria Helena hoje está aqui, gente, com essa roupa, né? Vocês podem estar estranhando, mas por que ela está vestida assim? A Maria Helena tem um trabalho lindo com crianças, não só com crianças, mas com elas também. E o mais engraçado disso tudo, né, Maria Helena? A gente estava conversando aqui antes de começar o programa. O mais engraçado é que você hoje trabalha com crianças, mas você não teve uma infância fácil, né? Não foi um tempo fácil na sua vida. Você teve alguns problemas na infância. Você pode contar pra gente um pouquinho de como foi a sua infância? A minha infância, meus pais, né? Minha mãe, ela veio de um lar cristão e ela se desviou na adolescência, nos 13 anos mais ou menos. Então, assim, e a gente não teve contato com a família dela, ficou um período sem a gente ter contato. Eles, hoje eu vejo, tem pastores, tem, né, presbíteros, tem pessoas na parte cristã, eles são cristãos, mas a gente não teve esse contato. E quando ela encontrou com meu pai, meu pai já tinha 4 filhos, ela criou esses 4 filhos, mas foi uma família, assim, que não tinha uma boa estrutura, né? Tinha muita confusão. Meu pai bebia demais, demais mesmo. Mas ele era um homem muito honesto, muito trabalhador. Então, assim, e ele tinha algumas coisas que hoje eu acho que é reflexo de muitas atitudes minhas, assim, com as crianças. Por exemplo,
ele levava a gente para fazer piquenique, ele levava a gente para no cinema, levava a gente para tomar sorvete. O pai do dia era um pai assim maravilhoso. Era aquele pai assim que toda criança queria ter, né? Um pai presente, que meu pai era um pai presente. Mas quando ele bebia, ele saía fora dele. Ele batia na minha mãe, batia nos meus irmãos. Ele tinha um revólver. Então assim, ele atirava, saía atirando de tudo. Então assim, era muito conflito à noite. Então assim, as pessoas que conviviam com ele davam muito conselho. Eu lembro que nessa época a gente morava em Cachoeira da Prata e as pessoas amavam mesmo ele, que eles conheciam que ele trabalhava, que ele cuidava, zelava pela família, mas quando ele bebia, ele se transformava. Então assim, teve várias vezes que a gente teve que sair correndo no meio da rua, se esconder dentro das igrejas. Às vezes os policiais eram tão assim, conhecia, falavam assim, ô Corujão, vamos jogar baralho lá a gente tá precisando de um parceiro. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu ouvia eles falando, para poder tirar pra gente conseguir dormir. Então assim, era frequente isso? Acontecia sempre? Sempre, muito, assim, na mesma quantidade que era a parte boa, era também a parte ruim. Assim, era dois mundos diferentes. Eu entendo alguns irmãos meus hoje com a dificuldade que eles têm de muitas coisas. Eu entendo eles. Hoje eu consigo entendê-los. Antes eu não entendia. Minha mãe sempre lavava roupa para ajudar, era aquela mulher guerreira, batalhadora. E isso eu entristecia muito por ver ela sofrendo muito. Então eu tomava muitas dores da minha mãe. Isso causou um problema muito sério entre eu e meu pai. Apesar que ele tinha eu assim como xodó, aquela que gostava de estudar, aquela que ele admirava. Mas eu tinha esse problema de falta de perdão com ele, muita dificuldade por causa dessas coisas que eu ia muito pro lado da minha mãe. Eu queria sempre proteger. Você é a única filha? Não, eu tenho 5 irmãs e 4 irmãos. Então assim, nós somos 5 mulheres e 4 homens. Eu sou do meio. Uhum. Então assim, ela vinha muito, ela falava as coisas comigo e eu ouvia muitas coisas. Então esse ouvir meu me causou muita dor em relação ao meu pai. Mas isso assim, Deus foi muito bom comigo. No meio disso tudo, ele tinha um propósito. Ele tinha um zelo pela nossa casa, ele tinha algo a fazer, entendeu? Algo mais ali, né? A gente tem mania de achar e falar que criança não entende, não, ela tá vendo, mas ela não tá entendendo, ela vai crescer e vai esquecer isso. As suas lembranças são de quando você ainda era bem pequena ou já de maior, na fase mais antiga da infância, digamos assim, né? Não, as minhas lembranças é quando eu tinha 5, 6 anos, 7 anos, essa era muito forte. E era uma dor real, né? Como se fosse um adulto pequenininho ali. Recebendo todas aquelas informações e sem saber onde colocar, né? Então eu depositava, né, no meu coração. Então assim, foi situações assim que eu ficava assim, meu Deus, por que meu pai não pode ser esse pai toda hora? Tem que vir esse outro pai que eu não quero. Então eu tinha esse conflito dentro de mim a todo tempo. Porque ao mesmo tempo, porque o pai legal fazia com que vocês o amassem, né? E aí o pai difícil, o pai que dava medo, de certa forma quebrava esse amor, mas devia ser uma situação muito complicada para vocês. Era mesmo, assim, eu lembro que teve uma vez que eu falei com ele assim, eu queria brincar no carnaval, né? E ele foi para brincar com a gente. Então assim, a gente fala assim, hoje a gente quer fazer piquenique. Aí a gente, hoje eu quero pescar. Aí ele levava. Então assim, hoje a gente sabia que todo domingo
à tarde a gente tinha uma programação maravilhosa. Minha mãe, eu lembro que fazia os empadões, assim, maravilhoso. E eu lembro disso, a gente jogava forro, assim, e é o que eu faço é o que hoje. Você faz. Gente, ela faz mesmo. Nas férias, ela junta uma turma de crianças, alguns pais também, e vão ali para a Lagoa do Boa Vista, né? E faz piquenique. Eu já participei com as minhas filhas, é muito legal. É, muito bom. Então, assim, aí hoje tava com o sol quente, nós vamos hoje tomar banho de piscina. Hoje vai ter futebol, a gente vai pro futebol. Então, assim, ele tinha esse, apesar de tanta pouca cultura, eu falo assim, ele não tinha estudo nenhum. Eu que treinei ele a assinar o nome dele. Ai. Então, assim, a gente vê que com tanta pouca sabedoria que ele tinha, ele proporcionava esse lado bom demais pra gente. Mas apesar desse lado bom, foi ficando mágoa? Foi ficando dor? Ficou muito, assim, muito. Eu lembro que quando eu tive o encontro com Deus, eu fiz vários processos de encontro com Deus, reencontro, eu fiz veredas antigas, eu fiz clínica da alma. Processos de libertação, né? Libertação, de cura mesmo, porque eu ficava assim, tinha dia que eu via aquela situação toda, eu ficava assim, gente, só se ele morrer. Eu já desejei a morte para ele, sabe? E eu falava assim, ele não tem jeito. Eu falava, porque assim, quando acabava aquela parte da noite, né? Aquela parte que a gente não conseguia dormir, que eles trancavam a gente tudo num quarto, né? Porque ele estava lá fora tão agressivo com minha mãe, com os meus irmãos. Então, os pequenos, eles tentavam, minhas irmãs mais velhas, eles protegiam a gente, assim, de uma certa forma. Eles colocavam a gente dentro do quarto e trancavam, não deixa ela acalmar. E a gente querendo ver, que a gente queria saber o que estava acontecendo. E no meio dessa confusão toda, teve um dia que minha mãe saiu correndo, e ela falou assim, eu não aguento mais, eu vou pular da ponte. E tinha uma ponte lá em Cachoeira da Prata. E ela chegou a ficar do lado de lá da ponte. E eu lembro que ela ia pular e a gente segurou assim, eu lembro que eu segurei a saia dela, sabe? Eu segurava a saia dela assim e pedia a Deus para não deixar ela cair da ponte. E meus irmãos tudo, sabe? Para ela não pular. Então, assim, porque ela não estava aguentando mais. Imagino. Assim, de tanto dessas lutas, né, com ele na bebida. E isso foi até a sua adolescência, né? Quando foi o momento que você falou, nossa, não aguento mais? O que aconteceu para ter uma mudança? Como que foi isso? Quando a gente saiu, né, de Cachoeira da Prata, que a gente veio para Sete Lagoas, a gente tinha muitos tios aqui em Sete Lagoas. E esses tios, eu tinha um tio, ele faleceu, chamava Oswaldo, e meu pai tinha muito respeito por ele, muito mesmo. E eu lembro que esse tio Oswaldo, quando ele fazia alguma coisa, minha mãe ia nesse meu tio. E meu tio fazia pressão no meu pai, você não pode fazer isso. Então foi diminuindo, né? Essa vinda da gente de Sete Lagoas para cá, foi assim, foi bom até um certo... Ele fazia as coisas, mas era assim, com menos frequência, ele já não atirava mais, né? Eu acho que meu tio, nessa época, eu acho que ele recolheu esse revólver dele, sabe? Então, assim, mudou, mas eu vi que foi para melhor, assim, ele não parou de vez, mas ele conseguia, a gente conseguia dormir mais, né? Ele trabalhava, quando ele bebia, ele chegava, tinha as confusões, mas ele era mais dominado. Acalmava mais rápido. Mais rápido. Porque eu acho que ele sabia do meu tio lá, né? Da existência do meu tio. E assim, isso foi causando, né? Eu sinto assim que em mim causou uma dor muito grande na questão de mágoa mesmo, de revolta. Eu vi assim que eu tinha uma... eu não fui pro lado da prostituição, eu não fui pro lado que eu comecei a namorar cedo, sério, né? Mas assim, eu via que eu tinha um bloqueio. Eu não entendia muito, mas eu sabia que existia um bloqueio em mim com algumas situações, sabe? Algumas revoltas dentro de mim. Mas eu sempre fui alegre, isso, né, assim, era apesar de todas as dificuldades, eu acho que aquele lado bom dele trouxe algo, assim, uma alegria
dentro do meu coração que nada conseguia abalar. Tanto que eu, apesar de tantas dificuldades, tantas lutas, eu não consigo, a pessoa me ver triste, é difícil. Porque eu acho que foi esse lado bom dele que trouxe essa identidade de alegria no meu coração. Entendi. Maria Helena, a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho e aí a gente volta para você contar para o pessoal que está em casa como Deus entrou nessa história. É rapidinho. Tá bom. Olá, amados. Nós estamos de volta com a Maria Helena, contando pra gente como nasceu o testemunho dela, como nasceu a sua história, né? Como foi a sua história. Maria Helena, você contou pra gente agora da sua infância, como foi difícil, mas em que momento o Senhor entrou nessa história? Como que Deus entrou nessa história? Olha, eu entendo assim, por essas dificuldades que eu tinha, né? Eu falava muito com Deus, só que eu não conseguia ouvi-lo, mas eu conseguia senti-lo, entendeu? Então, assim, uma vez eu estava na igreja católica e eu vi o crucifixo assim, eu conversei, eu falei assim, olha, eu sei que o senhor não está mais aí. Eu ainda falei dessa forma, eu achei engraçado, assim, hoje eu consigo entender, né? Mas eu falei assim, eu sei que o senhor tem mais, me dá mais. Eu tenho sede, eu quero mais do Senhor. E naquele dia eu tive um choro. Eu lembro até a roupa que eu estava com uma roupa branca, uma bermuda branca, uma camiseta branca. E eu chorei como eu nunca tinha chorado na minha vida. E ali eu tive a sensação, eu não ouvi a voz dele, mas eu consegui senti-lo de uma forma diferente. E ali eu acho que foi um marco, ali dele mudar, assim, começar a introduzir situações diferentes na minha vida. Foi o momento que você pediu que ele entrasse na sua vida, né? Verdadeiramente. Foi um choro, assim, eu acho que as pessoas acham que essa menina tá doente. E não era um choro de tristeza. Era um choro assim, eu tenho sede do Senhor, me mata a minha sede. Eu acho que foi, eu tenho certeza que foi, hoje, com o amadurecimento que eu tenho, que foi ali meu encontro com Deus. Glória a Deus. Foi o meu encontro com Deus. O choro era um choro diferente. Era um choro assim, me dá água. E ele saciou ali não com a voz, mas com a presença dele. Amém. Assim, foi tremendo. E depois disso, eu encontrei com meu esposo Divaldo, logo depois de um tempo eu encontrei com ele, eu engravidei e o Igor foi a minha primeira gravidez. E ele falou assim, olha, Maria Helena, se a gente for ficar junto, a gente vai embora daqui de Sete Lagoas. Foi a primeira vez que eu saí de Sete Lagoas, né? E aí a gente foi morar numa fazenda, a quase 720 quilômetros daqui de Sete Lagoas. Nossa. E lá eu entendi assim que Deus falou assim, não, eu vou tirar você daqui, porque ali eu quero ter minhas experiências com você. E eu fui. E tinha uma moça que trabalhava com a minha cunhada Denise, e ela falava de Deus para mim, sabe? E ela falava comigo assim, olha, é só você ajoelhar, você orar, você falar com Deus, que Ele te responde. E eu falo assim, mas eu não consigo ouvir a voz dele. Mas ela falou assim, mas você vai sentir de uma forma diferente. Aí eu comecei a lembrar, né, daquele dia daquela presença. Aí ela falava, tinha as lutas, tinha as dificuldades, e ela sempre, o tempo que quando ela ia lá na cidade, ela orava comigo, ela saía comigo, ela sempre dava um jeito de me tirar do meio das pessoas, e me tirava e falava, olha, vamos orar, aí se você tivesse, lê isso aqui na Bíblia, me deu uma Bíblia de presente. E nisso eu tive o meu tempo, né, eu ainda frequentava a igreja católica, muito, e quando passou 5 anos que a gente estava lá, aí a gente voltou. E no dia, quando a gente voltou, a gente saiu para viajar, para passear. E eu lembro que
alugou uma casa e voltamos só para buscar as nossas coisas. E quando a gente voltou, a gente começou a trabalhar com defumados. E a gente estava com os produtos todos dentro do carro e a gente estava indo ali na Boa Vista. E um carro bateu na nossa traseira, na traseira do nosso carro. E eram 2 pastores da Lagoinha. E eles, assim, desceram, deram uma atenção pra gente e tudo. Mas nosso carro não estragou nada. O dele quebrou o farol. E eles pegaram e convidaram a gente, pegaram os nossos telefones e convidou a gente para ir numa célula. É onde a célula, assim, eu amo a visão celular. Porque na verdade, assim, fez parte, né, do gerar a minha família. E aí a gente foi para essa célula e eu lembro que a gente começou a ter contato com a igreja, porque muitas vezes a pessoa tem aquele preconceito de não ir numa igreja, né? Mas na célula a gente vai. E as pessoas, ali ela ouve a palavra de Deus. E a Bíblia fala que a palavra de Deus nos liberta. E foi começou aquele processo de libertação comigo, Divaldo e o Igor. E eu lembro tinha um casal duas adolescentes. Eu lembro que uma chama Amanda, a outra eu não lembro o nome dela. E elas iam me visitar à tarde. E elas estudavam a Bíblia comigo. E eu ficava olhando aquelas meninas tão novas e sabia tanto da palavra de Deus. E aquilo ali, assim, eu chorava quando elas falavam da palavra de Deus. Essa sede que eu tinha, sabe? Muita sede que eu tinha da palavra de Deus. E aí elas ministravam aquele estudo comigo, elas iam embora, mas eu ficava assim como se eu tivesse ganhado o maior presente do mundo. Em êxtase mesmo, em êxtase mesmo. Foi assim, foi maravilhoso esse tempo dessas jovens cuidando de mim. E a gente foi para a igreja, e quando a gente foi para a igreja, a gente ficou aquele processo de conhecer a palavra, de processo para batizar. E nesse percurso, a gente descobriu que eu já estava grávida do meu segundo filho. E nesse período aí, meu sonho era casar na igreja. E eu lembro que moveu a igreja toda para poder fazer esse casamento. Eu lembro que eu vesti de vestido de noiva. A igreja foi enfeitada toda de flores naturais, que era o meu sonho. E assim, os cunhados, as pessoas foram assim providenciando, nós tivemos festa, a gente foi tudo lindo, assim. Nós fizemos o cartão o convite, né? E eu lembro do versículo, né, que Ezequiel, eu acho que é 32:40, que fala que farei com eles uma aliança eterna, para que nunca se apartem de mim. E aquilo ali foi aquele encontro com Deus, aquele renovo na minha vida, né? Assim, Deus realizando os meus sonhos. E a gente descobre no 5º mês que o Ian ia ter um problema sério. Eu comecei uma perda de sangue, e eu fui para o hospital, e o médico falou assim: ó, nós vamos fazer um ultrassom para ver o que está acontecendo. E aí a gente fez o ultrassom, e eu lembro que o meu marido, não foi nesse dia, não, foi na hora do resultado. O Divaldo, a gente fez o ultrassom, e quando eu fui entregar o resultado, o Divaldo disse: Marilena, eu vou lá na célula, enquanto o médico chega, e aí qualquer coisa você me liga. Aí eu peguei, o médico me atendeu e falou assim: olha, tem um problema no seu feto, vocês não tinham visto ainda? Aí eu virei e falei assim: não. Ele falou assim: o fêmur está desproporcional ao corpo. E isso, assim, se tivesse sido detectado lá no princípio, a gente poderia fazer algo por ele. Agora, não. Você acredita? Ele ainda falou assim, ele parado assim no canto da porta, ele falou assim: vocês acreditam em milagre? Pode só isso para mudar a história dessa criança. Falou assim comigo. E eu, na hora, no meu subconsciente, eu falei assim: acredito em milagre. Eu não falei com ele, mas eu falei assim: eu acredito em milagre. E eu lembro que eu fui no telefone, e na época, assim, não tinha, todo mundo tinha celular. Eu liguei para a casa do São Arnaldo, eles atenderam o telefone e falou assim: não, busca a Maria Helena. E eles me buscaram e voltaram lá para a célula. E lá eles me acolheram, nós choramos junto, a célula chorou junto com a gente, e oraram. E meu pastor na época, o pastor Marcelo,
ele comprou essa situação, quando a gente começou a orar, e todo mundo orava, a gente fazia campanha de oração, eles iam para lá à tarde, ungia minha barriga, orava, e Deus começou a revelar pra gente. Glória a Deus. Deus começou a revelar em palavras, em sonhos, que Ele ia curar o nosso filho. Glória a Deus. Assim, e a gente foi fazendo os exames, né? E os exames, assim, não cresceu nada. E assim, os exames comprovam essa que não crescia, ou que crescia milímetros, que não ia fazer diferença. Era essa a resposta que a gente tinha da medicina. E aí Deus pegou e no final, né? Eu tive um sonho, e esse sonho a gente entrava num poço, eu, meu esposo Divaldo e o Igor, com as vestes brancas, e eu estava grávida, e eu saía do outro lado com o Isaac, com o Ian na mão, e as pernas eram perfeitas. Glória a Deus. E aí, nisso tudo, o Ian nasceu. No dia do parto, foi um parto muito difícil, ele nasceu sem batimentos cardíacos, e o médico, estava um tumulto dentro do hospital, e eu lembro que o médico me largou e falou assim: olha, mãe, a gente está com um probleminha aqui, eu vou estar fazendo uma massagem no Ian. E ele fazia massagem, e o Ian não chorava, eu lembro. Aí ele falou assim: mãe, como que ele chama? Como que ele chama? Aí o médico, Deus usou um médico, eu só vi isso depois, na hora eu não vi isso. Aí o médico virou e falou assim: chama a existência aquilo que já existe. Era Deus falando comigo. Glória a Deus. Era Deus falando comigo. E aí eu peguei e falei assim: Ian, vem, mamãe tá te esperando, venha, mamãe te ama. Aí ele resmungou, aí ele falou assim: olha, ele tá respondendo a sua voz. Ele pegou ele, pôs ele aqui em cima, conversa com ele, e foi onde ele chorou. Glória a Deus. Sabe, assim, foi o momento, e eu assim, naquele momento que eu estava vivendo, eu não entendia, porque eu era nova convertida, eu estava tendo as experiências com Deus, né? E não entendia muito bem o que estava acontecendo. Mas eu sabia que era milagre, eu sabia que era o agir de Deus, mas eu não entendia tudo. Aí o Isaac, o Ian, foi o bebê mais lindo daquele hospital. Eu lembro que todo mundo queria pegar o Ian, todo mundo queria pôr o Ian no colo. E foi aquele processo. E depois, logo depois disso, a gente teve uma experiência maravilhosa com Deus, porque o Igor, o meu filho mais velho, ele caiu e quebrou a mão. E onde ele quebrou, o médico falou que ele ia perder os movimentos da mão. Dos 3 dedos era certo. E ele olhava, na época do Dr. Marco Túlio, ele olhava assim: gente, eu não posso. Né? Ele levava ele para o bloco cirúrgico, gesticulava, eles faziam, né, o movimento, engessava e tentava. Ele tentou várias vezes com ele falou assim: olha, se dessa vez ele não começar a fazer, não mudar essa situação, eu vou mandar ele para Belo Horizonte terça-feira. E isso foi numa quinta-feira. E aí no domingo a gente foi para dentro, a gente foi pro culto, e eu lembro que o pastor Marcelo virou e falou assim: olha, a gente conversou com o pastor Marcelo e falou assim: o pastor, a gente crê que Deus pode mudar essa situação. O Igor, ele é muito pequeno, ele tem 7 anos, e passar por isso, perder o movimento da mão, ele é canhoto, como é que fala? É canhoto mesmo, né? Uhum. E ele ia perder o movimento dessa mão. Então, assim, a gente não queria que ele não ia poder escrever, era um processo ia ter muita consequência. Então a gente pediu ele assim: ora por ele, vamos pedir Deus para agir. A gente já tinha visto o milagre do Ian, né? Então aí o pastor orou com ele, e ele teve a experiência ali. Ele gritava, ele chorava, ele tá doendo, e Deus, assim, fez o braço ali, começou a colar. A gente entende que naquele choro dele, aquele aquecer, aquilo... A dor que ele sentiu lá na hora da oração? Da oração, era Deus curando o braço dele. Então a gente foi terça-feira já pro médico, consciente que ia dar tudo certo. A gente chegou, o médico falou assim: olha, começou a colar, já tá a formação óssea, a gente não vai operar. Então, assim, a gente viveu muitas essas experiências lindas, né? Eu, o Divaldo, meu esposo, o Igor e o Ian, assim, mesmo novinho, já passando por isso. Né? E vendo os milagres de Deus acontecendo na nossa vida. E como que começou, Maria Helena, o trabalho com crianças? Depois de tantas experiências
positivas, né? Uma infância difícil, mas experiências positivas, milagres mesmo com os seus filhos, né? Como que começou o seu trabalho com crianças? Olha, a gente, logo depois que essas experiências com Deus, o meu pastor falou assim com a gente assim, olha, vocês têm um chamado muito forte para a família. Então, assim, vocês podem começar liderando uma célula de casais e liderando o Casados para Sempre. E a gente começou, a gente passou por líder em treinamento, depois passamos por líder. Foram mais de 5 grupos que a gente ministrou, eu mais o meu esposo, o Divaldo. E nisso, a gente já estava na igreja há muito tempo. E teve um dia dentro do culto, Deus falou comigo assim, foi muito claro. Ele falou assim, eu quero que você vai cuidar dos meus pequeninos. E na hora que ele falou isso, eu tive porque eu amava o que eu fazia, né? Cuidar dos casais, né? A gente tinha muita experiência com os casais, né? Eu e meu esposo, a gente aconselhava, vários casais teve encontro com Deus através da nossa célula, através dos grupos Casados para Sempre. E aí para mim era assim, era o nosso chamado, e eu ia ter que deixá-lo para mim ir trabalhar com as crianças, né? E aí, quando ele falou isso comigo, eu chorei muito lá dentro do culto. Eu falei assim, oh Deus, não faz isso comigo. Aí ele falou assim, vai, que é um tempo de preparação. Deus falou claramente, é um tempo de preparação. E como eu sou muito obediente ao que Deus fala para mim, e eu já estava ouvindo a voz dele, já estava tendo muitas experiências com ele, eu fui. E eu lembro que nesse dia eu fui até a pastora Beth, e eu falei com ela, seu pastor, eu estou me dispondo a te ajudar com as crianças. E eu lembro que nesse dia a pessoa que ia contar a história teve um problema de saúde e não chegou. E aquele dia foi a minha experiência com Deus, ali já com as crianças. Tinha, eu acho que mais de 45 crianças ali naquela salinha. E eu falei assim, Deus, o que eu vou fazer? E aí como ele tinha me designado, ele tinha me mandado ir, ali mesmo, aí eu falei com ela assim, com a pastora Beth, o que tem aqui de material, né? E eu fui pegando aquilo ali, Deus foi trazendo para mim a historinha, já foi me trazendo ali o que eu podia usar, e foi a primeira vez que eu tive experiência em contato com as crianças. E aí eu comecei a sentir assim, o quanto as crianças estavam precisando. Ali tinha muitos adultos que queriam, porque acaba que as igrejas, elas têm muito, eu vou cuidar dos casais, mas quando eu tive essa experiência com Deus, assim, quando a gente cuida das crianças, a gente atrai os pais. Verdade. Eu tive isso. Então, assim, eu comecei a ajudá-la e depois eu tive outras experiências com a igreja também, assim, de ter um ministério mais aguçado de crianças, né? E isso eu fui tendo as minhas experiências com as crianças. E aí eu lembro que a pastora Janaína, eu acho que é Janaína, e ela falava assim, eu lembro algumas vezes, ela falava assim, mas de onde vem essas ideias? Eu falei assim, ó, Deus vai me dando, Deus vai me dando. E ele falava assim, as lembrancinhas, o que eu tinha que fazer, Deus falava claramente o que ele queria. E isso eu fazia e dava certo. Era os piqueniques na lagoa, né? Uhum. E era os chup-chup. Aí eu falava assim, gente, criança é muito simples. Não é coisa grande, não é presente. É na simplicidade. Do dia a dia. Era a pipoca, era o chup-chup, era brincar de queimada, era brincar de rouba-bandeira. As coisas da nossa época que hoje não tem mais, isso, né? E eu comecei a envolver nisso. E sempre trazendo assim a palavra. Maria Helena, a gente vai fazer mais um intervalo rapidinho e a gente volta para contar o final dessa história e como está o seu ministério hoje. É bem rapidinho, tá? No
nós estamos de volta com a Maria Helena contando como nasceu o ministério dela, o chamado dela para cuidar dos pequeninos. Maria Helena, é uma história tão bonita e ao mesmo tempo difícil de ser vivida. É um ministério difícil, né? Porque apesar de serem simples as crianças, é difícil trabalhar com elas. Eu imagino que seja complicado. E como que está o seu trabalho hoje? Depois dessa primeira experiência na célula das crianças, foi crescendo? Como que está hoje? Olha, o que aconteceu? Eu comecei quando eu fui para a presbiteriana, os meus filhos, nós viemos de uma visão celular. E eles começaram a sentir falta da célula. Aí eu procurei o pastor Henrique, meu pastor hoje, o Henrique Dutra, e eu falei com ele, pastor, já tinha 2 meses que eu estava lá. Aí eu falei assim, pastor, os meus meninos estão sentindo falta, eu tenho material, eu queria poder ir fazer na célula, estilo a célula, mas com os 2. Aí ele colocou, eu lembro disso como se fosse hoje, ele colocou a mão na minha cabeça e falou assim, filha, eu não te abençoo só para você fazer com os 2, mas para aquela região toda. Glória a que Deus. Você possa assim, ganhar aquela região. E eu tomei posse na hora, eu olhei para ele, eu falei assim, eu assustei com a postura dele, sabe? Eu admirei, naquele momento ele ganhou meu coração, porque assim, ele teve uma visão de reino. Sim. E visão de reino, hoje, é difícil. Nossa. Como é difícil. E ele falou assim, vai, ganha, envia. A gente quer que você possa trazer todos para cá. Mas se você vê que aqueles não dão conta, você pode enviar para aquelas igrejas sérias lá, local, né? Mas assim, eu vi a visão de reino. E aí isso me impactou. Aí a gente começou a trabalhar com as crianças, eu com as minhas. E eu lembro direitinho, assim, eu, Ian e Isaac. A gente fazia. E aí começou a vir os coleguinhas. Aí quando veio os adolescentes, vinha jovens, e começou as mães pedirem para ficar. E isso assim, muito rápido. E eu comecei a ficar, Jesus, como que eu vou fazer? Aí você tomou posse, agora vai. E aí eu fui, aí eu convidei a esposa do pastor Aleda para estar comigo, para poder cuidar das mulheres que estavam vindo, né? E depois aí teve um dia que estava muito cheio, muito jovem, muitas crianças, várias idades. Aí eu lembro que estava o Divaldo, eu falei assim, Divaldo, mas o Robson me ajuda aqui. E aí eles ficaram com os jovens e eu fiquei com as crianças pequenas. Aí nasceu as 3 células ali, né? Então você hoje tem 3 células na sua casa? Na minha casa, só na minha casa. E aí o Robson mais o Divaldo começou o trabalho. E aí depois o Divaldo mudou de horário de trabalho e foi, né, o serviço dele. E aí a gente convidou a Rejane para estar com os jovens e os adolescentes. O Robson foi lá para o bairro Santa Luzia com a Bruna, começar a célula na casa da minha mãe, que eles abriram as portas da casa da minha mãe. E eu comecei lá com a célula infantil e o Robson e a Bruna com a célula de adulto. E ali começou a fluir lá. E aí, depois disso, nasceu mais 2 células na parte da manhã, mas de mulheres, são fábricas, as meninas, a Aninha, que é na fábrica dela, eu tenho lá essa célula é 15 mulheres. Uau! E na fábrica da Cássia, uma célula com 12 mulheres, e assim, maravilhoso. Semana passada, na célula da Aninha, 4 pessoas tiveram encontro com Deus lá, assim, de aceitar Jesus, foi maravilhoso, foi muito lindo. E na célula da Cássia, uma pessoa aceitou Jesus, teve um encontro com Deus e foi também, foi assim, foi isso aí, essas experiências é aquela vitamina, né, pra gente caminhar. Continuar, né? E nisso a gente, na terça-feira, começou uma célula lá no bairro Poranga, que é o Gil, a Elaine e o Ian, o meu filho, que ele lidera a infantil lá. Ele tem quantos anos hoje? Ele tem 13. Uau! 13 anos. E assim, eu fiquei muito assim, impactante. Teve uma mãe de uma das crianças que chegou perto de mim semana passada, porque assim, o Ian já estava vindo me ajudando nas células infantil. E aí, o que acontece? Quando eu tive que sair para estudar, e ele já começou lá, liderando lá. Aí uma mãe chegou e virou e falou assim comigo assim, ô Maria Helena, tudo que eu tentei, né, fazer com a minha filha, nesse tempo todo, o Ian fez em 2 meses.
Então, assim, eu pude ver, assim, Deus mesmo agindo na vida dele. E eu fiquei muito feliz mesmo. E tem uma célula na sexta-feira que eu, meu esposo e a Fatinha dá o suporte para esses 2 casais que estão lá. A gente é o suporte, assim, a gente não é o que lidera, a gente dá o suporte. São quantas células? São 7 no total, assim, que a gente está envolvido, né? Ou com a célula infantil, ou com as células direto, assim, liderando, e as que a gente é suporte. Na minha casa tem uma célula, eu já tô assim, louca. Começou semana passada, as minhas vizinhas, amanhã tem, hein, gente? É de mulheres, só para mulheres. A gente começou há 2 semanas e eu tô vendo o quanto é difícil, o quanto é complicado, e você com 7. Assim, de uma certa forma, 7, porque assim, a gente está envolvido, a gente ora pelas 7. Essa célula de sexta-feira é uma célula diferenciada, é o Henrique, a Ellen, a Cris e o Vinícius que estão lá como líderes, né? E eu, Divaldo, meu esposo, e a Fatia como suporte, né, no espiritual, a gente ora, a gente tem... Como intercessores como mesmo, intercessores, né? A gente tem meninas que estão ali, que vai na minha casa, eu oro com elas, eu aconselho, e a Fatinha também dá um suporte. Então, assim, a gente, de uma certa forma, a gente está envolvida em todas elas, né? E é muito bom, assim, porque, na verdade, eu vejo o evangelismo muito forte nas células, porque... Eu falo com o meu pastor, eu amo visão celular, eu assim, admiro quando as pessoas se dispõem a estar, né, nesses grupos, porque você convida as pessoas. Então, na festinha ano passado, a gente fez uma festa de criança, tinha 60 crianças. Dessas crianças, 20 estavam numa célula, as outras 40 eram evangelismo. A gente convidou, a gente foi, a gente ficava trançando com os carros, buscando as crianças lá. Então, assim, isso assim, é emotivo, é algo assim que a gente alcança o coração das crianças e chega até os pais. Porque, assim, tem muitos pais, igual dessas células hoje, que foi da minha casa. Muitas desses líderes que estão, assim, igual a de sexta-feira, a Cris, o Vinícius, a Cássia, a Aninha... elas vieram da nossa célula, elas saíram da nossa célula, elas teve encontro com Deus nessa célula, na célula da minha. Então, assim, eu vejo assim que é um presente de Deus. Hoje são quantas crianças que frequentam? Hoje, assim, eu creio, eu vou falar pela quantidade de trabalhinhos. Nessas 3 células, na célula do Santa Luzia, lá do Iporanga, lá de casa, a gente faz semanalmente 30 trabalhinhos para as crianças, as pequenininhas, porque os adolescentes, adolescentes e jovens, eles saíram dessa de criança, que está hoje, esse pessoal que está com a Rejane e com o Divaldo, eles saíram dessa infantil, né? Então, assim, lá com a Rejane, tem dia que tem 20, né, de jovens e adolescentes. Marilene, qual que é a importância desse trabalho com as crianças? Começar desde pequenininho, você que teve uma infância tão difícil, se você tivesse tido esse apoio, essa proximidade com Deus nesse início, você acha que teria sido diferente? Teria, sabe, porque quando a gente entende, assim, você começa a conhecer a palavra de Deus, ele vai te trazendo cura, Deus vai te trazendo cura, porque a palavra de Deus nos liberta. Então, assim, ali a gente não brinca, a gente não passa tempo com as crianças, a gente ensina a palavra de Deus. A gente começa lá de Gênesis e vai até Apocalipse. Então, assim, a gente não vai ali só para desenhar, a gente conta a historinha, a gente passa o vídeo do filminho, a gente motiva eles a fazer pedido de oração. Quantos ali que fazem, eu choro com alguns pedidos, eu choro. Aí eu queria pedir a Deus para minha mãe voltar para o meu pai. Eu queria pedir a Deus para minha mãe melhorar. Eu queria pedir a Deus para minha mãe vir na célula. Eu queria pedir a Deus para minha tia ser curada.
Então a gente começa a ter eles já começam a ter experiências desde cedo. Verdade. Então assim, para mim isso é tudo. Eu acho, eu falo para eles, eu falo assim, gente, eu queria ter tido essa experiência. Por esse motivo que eu trabalho com vocês dessa forma. Porque eu ensino vocês a orarem, eu ensino vocês a pedir ao Senhor, eu ensino a palavra de Deus. Então assim, é cada experiência, assim, tem uma lá que falou assim, eu lembro direitinho, a Esther. Eu queria pedir a Deus pro meu pai, para me ter um cachorrinho. Então, assim, é coisa simples, mas que para eles é grande, sabe? E assim, quantos ali os pais estão tendo encontro com Deus através da oração deles? Conta uma situação que te impactou muito, um pedido de oração, alguma coisa assim dessas crianças que você não conseguiu esquecer, que marcou mesmo sua vida. Teve alguma coisa assim? Eu tenho uma, assim... Eu acho que todos têm, mas a Maria Júlia, ela falou para mim assim, tia, eu quero pedir a Deus para minha mãe ir para a igreja. E hoje a mãe dela já está indo na célula. Então assim, e eu conheço a história da mãe. E para mim é uma mudança de vida. Eu acho que assim... É um divisor de águas da vida da mãe. E Deus está atendendo a oração da filha. Entendeu? É a oração da filha. É porque a Bíblia fala que dos pequeninos vem o verdadeiro louvor. Que vem, né, assim, eu vejo isso. Né, assim, é muito forte. Eu acho assim, eu cuido, eu discipulo várias mulheres, né, eu cuido de várias mulheres. E eu vejo, quando eu estou cuidando delas, assim, onde foi o problema? Foi na infância. Sim. A rejeição, a paternidade que não foi conhecida, às vezes uma violência, né? Uma violência de abuso sexual. Então, assim, eu tenho casos que vêm até mim, assim, que eu fico assim, Deus, como que eu faço? Eu falo assim, eu tenho uma amiga que chama Fatinha, ela fala comigo assim, onde que é essa... Eu vejo, assim, a forma que você conduz é uma forma, assim, Marilena, que a gente tem que estudar muito para chegar. E eu falo assim, eu acho que eu tenho uma linha direta com o pai, e ele vai me falando assim, faz isso, fala isso, faz isso, chora, abraça. E isso vai trazendo para mim essas revelações. O Divaldo, para mim, ele assim, apesar que às vezes ele não está na frente de tudo, mas eu sempre vou, o Divaldo, essa experiência, essa situação, o que você me fala? Ele fala assim, olha, eu acho que assim. Então, assim, eu acho que Deus vai fazendo, né? Através de vocês dois. Através de nós dois, através dos nossos filhos. O Isaac, né, é o meu menorzinho, ele fala, eu fico vendo assim, as pessoas sentem a carisma, o amor de Deus através da vida dele. Ele, quando as minhas colegas chegam lá em casa, ele abre o carro para elas descerem. Gracinha. Ele chega, alguém, olha, esse aqui é um copo d'água. Então, assim, sabe esse afeto, esse carinho, esse carisma. Então, assim, a minha família, na verdade, eu vejo que não é a Maria Helena, é a família, né? Quando até eu falei isso com você, eu posso levar minha família. É verdade. Porque, na verdade, esse um todo não é só a Maria Helena, é o conjunto, você né? É um pedacinho do todo. De todo, né? O Igor, ele quando ele toca, eu sinto, né, assim, que tem algo diferente. Ele toca, já havia falado isso antes dele tocar a bateria. Deus já tinha falado com uma pessoa, tinha usado uma pessoa para falar com a gente. Olha, o seu filho mais velho, quando ele tocar, as pessoas vão ser libertas no banco. E eu sinto isso, glória a Deus. Sabe? Eu sinto para a glória do Senhor, não é para a nossa glória, mas você vê o manifestar de Deus quando a família se escolhe. Abre, né? Para servir, Para servir. As pessoas chegam assim e falam assim, Maria Helena, o pessoal chega, os meninos chegam lá em casa, né? Nossa, eu fico vendo assim, a sua disposição de abrir a porta da sua casa, né? Eu faço lanche, eu faço, né? Assim, é a coisa mais assim linda, né? Assim, tem dia que eu falo, seu Deus, na festa do ano passado, eu falei, seu Deus, eu queria servir picolé para os meninos. Além da comida, além do chup-chup, do algodão doce, eu queria servir picolé. Aí, na última hora, apareceu 350 picolés. Uau. Então, assim, é assim que Deus faz na obra que é... Quando é dele, né? É dele, assim, por ele, para ele e com ele, né? Eu vejo isso, eu vejo muito claro, assim, Deus, eu queria dar presente igual no Natal. Eu falei assim, Deus, eu queria dar presente não só para as crianças, eu queria dar para os adolescentes e para os jovens.
apareceu a verba para comprar presente. Não foi pequenininho o presente, lembrancinha, foi presente. Presente mesmo. Né, para todos, para todos. Então, assim, eu vejo que Deus tem realmente honrado a minha casa. Tem mulheres que chegam e falam assim, não, a gente chega na sua casa, a gente vê um referencial de Deus, a gente vê, tem um ar diferente. Né? Mas é realmente essa disposição de servir, de amar, né, de aconselhar, né? Quantas vezes que no meio do meu discipulado, né, discipulado às vezes aí eu chamo isso de falta, será que você pode participar? Ele, não, eu vou, a gente aconselha ali junto. Então, assim, eu vejo um conjunto. É a família. É a família. Maria Helena, eu queria te agradecer muito por ter vindo participar com a gente. Foi muito, muito, muito prazeroso, foi muito edificador mesmo ouvir a sua história, eu me senti muito tocada, vi o quanto eu preciso melhorar ainda. E eu queria te pedir, para que a gente encerrasse, que você fizesse uma oração para as crianças, para os jovens, para os pais, para as famílias, né, que estão em casa. Eu queria que você fizesse uma oração rapidinho para a gente, com o que Deus tocar no seu coração. Amém. Então vamos. Pai, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade, Deus, Pai, de poder falar da Tua obra, Deus. Pai, nós sabemos que o Senhor que é dono de tudo isso, Deus. Sim, eu e minha família simplesmente se dispomos a entrar e fazer a boa obra do Senhor, Deus. Sim, Pai, porque a única coisa que a gente precisa é de disposição, Deus. Quantas famílias que estão sendo aconselhadas, estão sendo ali tendo as suas experiências com o Senhor através dessa visão, Deus. Pai, tantos líderes que o Senhor tem levantado, Deus, com disposição, com tanto amor, Deus, para ajudar a gente nessa boa obra. Deus, obrigada por cada um deles, Pai. Pai, levante, Pai, trabalhadores nessa seara, Deus. Não só, Pai, na nossa igreja, mas em todas as igrejas desse Brasil, Senhor. Pai, a sua obra, ela precisa expandir, Deus. Ela precisa chegar, mas ela tem que ser com diferenciado. Pai, que o nosso evangelho, as pessoas que estão lá fora, às vezes têm tido uma visão tão errada do evangelho, Senhor. Pai, nós temos tido assim, pessoas chegando até nós, às vezes com a referência errada de nós como cristão. Deus, muda a situação. Pai, muda a gente como pessoa, assim, para a gente dar um bom testemunho. Deus, que nós possamos pôr a mão no arado e não olhar para trás, que a gente não possa ficar olhando para a nossa dor. Pai, porque nós possamos, assim, usar dessa dor, Deus. Pai, algo diferenciado na Tua presença. Deus, eu sei que o Senhor pode fazer grandes coisas no nosso meio. Deus, usa os Teus servos, usa as Tuas servas, Pai. Pai, em nome de Jesus, vai trazendo cura para os Seus filhos, Pai. Pai, vai trazendo para eles, Pai, em nome de Jesus, algo assim, um bálsamo nas suas almas, que eles possam, Pai, ter assim, respirar, Pai, e quando eles olharem, que eles podem fazer algo na Tua presença, que enquanto isso você vai curando a nossa casa, vai curando o nosso coração. Deus, eu sei que eu tenho muita coisa para ser curada, mas eu não fico, Pai, pensando naquela dor lá do passado. Eu fico pensando no que o Senhor pode fazer na minha casa, na minha vida, e usar a gente como referencial em Sete Lagoas. Sim, Deus, que isso venha ser, sim, Pai, não só para minha casa, mas venha para todas as pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Para todas as pessoas, Pai, que possa, Pai, em nome de Jesus, assim, entender, Deus, que eles é vaso. E vaso, Pai, ele pode estar do jeito que tá, que o Senhor quebra e faz de novo. Sim, e usa ali, Deus, como a obra do Senhor, Deus. Pai, que eles venham se permitir ser usados pelo Senhor. Deus, que eles venham se deixar, Deus, ser usados. Pai, porque a única disposição minha e da minha família é deixar-nos sermos usados, Pai, para a glória do Senhor. Amém. Pai, muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Esta é a minha oração. Amém. Obrigada, Maria Helena, que o Senhor continue te abençoando e te usando de forma poderosa. E hoje eu queria acabar esse programa de uma forma especial. O nosso tempo já está estourado. Te falar que você pode assistir o testemunho da Maria Helena no www.revistaliança.com.br. E eu queria acabar dizendo, mandando um alô para minha filha Valentina, minha filha mais velha. Filha, parabéns pelo seu aniversário. Você chegou quando eu não estava esperando.
e eu não estava nem pronta para ser mulher e você já me fez virar mãe. E você é um presente na minha vida, filha, você me ensina tanto. É por você e pela Dominique que eu tenho levantado todos os dias, que é por vocês que eu estou aqui hoje, porque vocês me ensinaram a ser uma pessoa melhor, a buscar mais de Deus para minha vida, para que eu possa passar para a vida de vocês o que Ele tem feito na minha. Você que tem me ensinado, filha, que os meus erros não precisam continuar em você, que os erros que a mamãe fez não vão ser os erros que você vai praticar, porque você é uma menina abençoada, você busca. E as pessoas que convivem com você sabem o quanto você é especial. Eu queria te dizer que eu te amo, filha, e desejar toda sorte de bênçãos para você. Eu sei que você não quer crescer, mas eu quero que você cresça em estatura e graça e que o Senhor te use de forma poderosa. Feliz aniversário, Valentina. Eu te amo. E eu espero vocês amanhã com mais um testemunho. Tchau.